Glórias a Deus. Nosso Deus é maravilhoso, justo, santo, forte, poderoso. E Ele tem muito mais coisas para fazer aqui essa noite ainda. Gostaria de convidar nosso irmão Mateus Nonato para estar trazendo a palavra do Senhor aqui nessa noite. É sempre um prazer tê-lo aqui conosco. Mais uma vez, Mateus, você já é da casa. Seja bem-vindo. Deixa Deus te usar. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor. Amém. Meus irmãos, que alegria, que felicidade, que honra é poder estar aqui junto com vocês mais uma vez. A verdade é que melhor do que vir uma vez é poder vir duas, três, e eu estou muito grato. Muito grato a Deus pela oportunidade de estar retornando a esse lugar, a esta igreja que, apesar de ter vindo apenas uma vez, eu peguei um carinho muito grande por vocês. Então, muito obrigado. Sou grato a Deus pela vida do pastor Carlos Roberto. Muito obrigado, pastor. Primeira vez que eu preguei aqui, eu não tive o privilégio de conhecê-lo, mas é uma honra poder pregar diante do Senhor, motivo também de muito temor e tremor. Louvar a Deus pela vida do irmão Vitor, que mais uma vez lembrou do meu ministério, lembrou de mim. Irmã Jane, Deus abençoe, casal muito abençoado. Eu sigo a Adadec no Instagram e eu acompanho, eu acho muito legal a interação dos líderes com os liderados. Que Deus continue abençoando de uma maneira sobrenatural. A todos os pastores que estão diante de mim, que Deus abençoe a todos. Meu respeito, meu carinho, meu sentimento é de gratidão, e por isso, em palavras, eu digo muito obrigado. Pastor Emerson Pedrosa, que louvou ao Senhor, uma satisfação e uma enorme honra poder conhecê-lo também. Meus irmãos, quem trouxe Bíblia? Som. Abra comigo a sua Bíblia, por favor. Livro do profeta Isaías, capítulo de número 44, versículos 1, 2 e 3. Se puder aumentar um pouquinho mais o meu retorno aqui do lado esquerdo. Acho que eu decorei o nome do sonoplasta. É Léo. É Léo? É isso? Acho. Leco? Pronto. Depois eu vou pagar uma pizza para ele, se ele me ajudar aqui. Isaías capítulo 44, versículos 1, 2 e 3. Pronto, o som está perfeito. Obrigado. À medida que você for achando, você se coloca de pé para nós reverenciarmos a palavra de Deus. Isaías capítulo 44, versículos 1, 2 e 3. Quem achou, por favor, diga amém. Amém. Vamos ler a palavra de Deus, que diz assim: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor, que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, ó Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. Pode tomar o seu assento. Glória a Deus. Meus irmãos, antes de pregarmos a palavra de Deus, deixa eu dar aqui um aviso rapidinho a vocês. Prometo ser muito rápido, porque se tem uma coisa que eu gosto é de pregar. O pastor Emerson pediu para
vocês seguirem ele no Instagram. Segue o pastor Emerson, mas não esquece de mim não, me segue lá também, gente. Mateus Nonato Oficial, meu Instagram, meu YouTube, você vai estar ajudando o meu ministério. Outra coisa, eu trouxe o meu material, eu trouxe alguns cones trufados e algumas cocadas para vender para os irmãos. Como eu falei da primeira vez que eu vim aqui, tem um mistério diferente nesses cones, nessas cocadas, que quem come muda, irmão. Quem é feio fica bonito, quem está encalhado no mesmo ano casa. No dia que eu vim, teve até pedido de casamento, para vocês terem uma ideia. E eu estou vendo uns irmãos até mais bonitos também. Eu não vou falar quem é para não ficar feio, mas tem uns irmãos mais bonitos aqui. Qual é o valor dessa bênção toda? Apenas R$5. Depois do culto, tanto o cone quanto a cocada, apenas R$5 cada. Depois do culto, Mateus vai estar vendendo para os irmãos e você vai estar abençoando o meu ministério. Quem me ouve, por favor, diga amém. Amém. Vamos lá. O texto que nós acompanhamos, Deus, por meio do profeta Isaías, continua neste capítulo o que ele já estava fazendo nos capítulos anteriores, encorajando o seu povo com a certeza de grandes bênçãos que ele tinha reservado para eles em seu retorno do cativeiro. Bênçãos estas grandes, insondáveis e que eles jamais esperavam. E por mostrar tudo isso apenas no capítulo 44, ele também prova ser um único Deus verdadeiro contra todos aqueles que se dizem deuses. É por isso que na epígrafe do capítulo 44, na maioria das Bíblias vai estar escrito a soberania de Deus e a vaidade dos ídolos. Porque aqui nesse capítulo, Deus expõe o embrutecimento e a incrível loucura dos fabricantes e adoradores de ídolos, mostrando que só Ele é Deus. E Deus termina esse capítulo confirmando as certezas das grandes bênçãos que Ele derramaria ao seu povo, para o povo aumentar a sua alegria e as expectativas de sua fé em Deus. Sobre a sombra do anúncio e ainda mais punições que viriam, o profeta Isaías fala das abundantes bênçãos, as quais será uma porção que caberá à nação durante o milênio. No verso 1, Deus começa dizendo: agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, e tu, ó Israel, a quem escolhi. A verdade é que, apesar dos erros, dos defeitos, dos fracassos e da apostasia de Israel, eles eram um povo escolhido por Deus e objeto do seu favor imerecido. Desde o começo, desde o ventre, Deus tinha os escolhido para ser o seu povo peculiar, concedendo-lhe o título de Jesurum. E se a gente for analisar o que essa palavra significa, é um sinônimo poético, é um nome honroso para Israel. A raiz dessa palavra, o original dessa palavra, significa certo, reto ou correto. Nos versículos 1 e 2, no 2 o Senhor diz assim: assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre, e que te ajudará. Não temas, Jacó, servo meu, e tu, Jesurum, a quem escolhi. Aqui neste versículo está muito claro, Deus está ensinando o povo que não precisa temer, que não precisa ficar com medo, porque o amor de Deus operou, opera e sempre operará para o melhor. Deus está mostrando ao povo que até os fracassos e retrocessos anteriores
faziam parte do plano dele para o povo. E Deus explica por que não tem que ter medo, por que eles não devem temer. E ele explica dizendo: porque eu escolhi vocês, porque vocês são escolhidos. Deus escolheu Israel para si mesmo. O povo é separado. E sabe aquela frase que a gente usa: escolhido não tem escolha? Pois é, no caso de Israel é à risca isso. Deus não abre mão de Israel. E por que Deus não abre mão de Israel? Porque eles são eleitos. E o propósito divino na eleição não pode ser frustrado. É por isso que o eleito continua sendo amado eternamente, independente dos seus erros e falhas. Você é eleito, você é escolhido, você é separado. E por ser separado, mesmo com os seus erros e falhas, o amor de Deus, a graça de Deus, a benevolência, o favor imerecido de Deus te alcançou. Mas aqui eu só dei uma introdução básica, porque eu quero chegar no tema desta festividade. Leia comigo o versículo 3, por favor. Porque derramarei água sobre o sedento, e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade, e a minha bênção sobre os teus descendentes. É sobre esse versículo que eu quero falar hoje. E é por isso que, quando eu estava fazendo esta mensagem, o Senhor colocou um tema no meu coração. E o tema desta mensagem é: as características do verdadeiro avivamento. Diga comigo: as características. Não, tá fraco. Diga: as características do verdadeiro avivamento. Ok, obrigado. Perceba que se eu fiz questão de mencionar verdadeiro avivamento, é porque com certeza existe um falso avivamento. A verdade é que a palavra avivamento, ela está desgastada, principalmente no meio evangélico brasileiro. Em muitos lugares, o avivamento se tornou sinônimo de esquisitice. Tem gente que confunde avivamento com misturas no meio do evangelho. Há outros que associam avivamento com as últimas novidades no mercado da fé. Porém, o desvio de muitos e a oposição de outros não devem abafar ou prender o anseio, o desejo da igreja verdadeira por um genuíno e poderoso avivamento espiritual. E eu quero que você acompanhe comigo esse texto com muita calma, querendo entender as características do verdadeiro avivamento. Deus nos mostra aqui características claras de um avivamento verdadeiro. Perceba que no versículo 3 começa dizendo assim, Deus começa dizendo: porque derramarei. A primeira característica do avivamento verdadeiro é que ele não vem pouco, ele não vem gotejado, ele é derramado. A promessa de Deus é abundante. Perceba que o texto fala de derramamento e de torrentes. Então isso prova que Deus não tem para nós uma vida minúscula, uma vida fraca. Deus tem para nós uma vida abundante, porque Ele não dá o seu Espírito por medidas. Pelo contrário, Ele nos prometeu torrentes. Mas sabe o que eu acho interessante aqui nesse texto? É que se nós acompanharmos no final do capítulo anterior, Jacó e Israel tinham sido representados, Jacó e Israel tinham sido representados por Deus como muito ofensivos e provocadores da ira de Deus. Se você abrir lá no capítulo 43, você vai ver que vai aparecer isso. Israel é descrito como provocadores da ira de Deus, e como já tendo recebido a maldição e as repreensões.
Mas aqui no capítulo 44, e até no final do capítulo 43, é como se as entranhas de Deus tivessem se compadecido deles, e o arrependimento deles tivessem despertado a misericórdia de Deus. E aí depois de tudo isso, Deus aparece e diz: Israel, Jacó, nós seremos amigos outra vez, nós teremos comunhão outra vez, nós teremos intimidade outra vez. Aí é por isso que no capítulo 43 e no versículo 25 Deus diz: vocês erraram, vocês falharam, vocês pecaram, mas eu sou aquele que apaga as tuas transgressões, e dos teus pecados eu não me lembro. Preste atenção, são as transgressões que criam a distância entre o povo e Deus, são as transgressões que criam distância entre o Criador e a criatura. Mas quando Deus resolve apagar as transgressões, as correntes da misericórdia começam a correr novamente. Eu já vou liberar uma palavra, e se você tiver glória a Deus, aleluia, você já pode me acompanhar. Teve gente que jurou que o último lugar que você ia estar era aqui nesta igreja. Teve gente que olhou e disse: depois daquele erro dele mês passado, ele vai desviar e nunca mais vai pisar numa igreja. Teve gente que olhou e disse: por causa daquela falha, por causa daquele erro, por causa daquele erro do mês passado, da semana passada, de ontem, ele não ia estar na igreja. Mas aí você veio para esse culto arrependido, e Deus me trouxe aqui para dizer para alguém: pode dar glória, pode dar aleluia, pode levantar a mão. Por quê? Porque as tuas transgressões foram apagadas, e o rio da misericórdia vai correr novamente pela tua vida. O rio da misericórdia vai fluir novamente sobre a tua casa. Você é livre para dar glória a Deus hoje, irmão. Você é livre para dar aleluia hoje, adolescente. O Adadec, você é livre para adorar a Deus sem medidas e sem reserva. Por quê? Porque errou, falhou, mas pediu perdão, se arrependeu, então as transgressões foram perdoadas, os pecados foram perdoados, então você está liberado para dar glória a Deus. Você pode olhar para alguém que está do seu lado, olha para ele, olhe para ela. Se ele estiver dormindo, dê um glória a Deus no ouvido dele e diga: pode celebrar, os teus pecados foram perdoados e as tuas transgressões foram apagadas. Eu estou falando com pessoas aqui nessa noite que talvez o futuro já estava todo escrito, e talvez há um ano atrás alguém olhava e dizia sobre o futuro dele: não vai passar dos 18, antes de chegar dos 18 ou vai ser preso ou vai morrer. Mas aí as transgressões foram apagadas, os pecados foram perdoados, e hoje você está aqui dando glória, você está aqui dando aleluia. E eu vou liberar a palavra para quem tem glória a Deus. Qual é a palavra? Tudo aquilo que escreveram sobre você e disseram que você não ia chegar, que você não ia conseguir, foi rasgado, e hoje Deus tem um futuro de vitória para você. Tem alguém que pode celebrar a Ele com júbilo, com glória? Aleluia. É por isso que você pode dar glória a Deus aí sem reserva, irmão. É por isso que você pode dar aleluia sem reserva. É por isso que você pode pular da cadeira, você pode marchar, você pode pular. E se alguém do teu lado te achar estranho, estranha ele que vem para o culto pentecostal e não dá glória. Estranha ele que vem para o culto pentecostal e não dá aleluia. Você está na casa do Pai. E quer saber de uma coisa, irmão? Pode dar glória a Deus com vontade, pode dar aleluia com vontade, pode marchar, pode sapatear, porque ninguém sabe o que Deus fez com você. Então adore a Ele do jeito que Ele merece ser adorado. Eu estou falando com pessoas dessa noite que tinham tudo para dar errado, que tinham tudo para ser abandonado, mas o que aconteceu? A graça veio, as transgressões foram apagadas, os pecados foram perdoados. Aleluia. Aleluia. Oh glória. Segunda característica do avivamento: porque derramarei. Quem está falando é Deus. Deus está falando: porque derramarei.
E aí a segunda característica que precisamos entender: avivamento não é produzido pelo homem, mas é Deus quem toma a iniciativa. Derramarei, farei. Todo avivamento produzido apenas pelo homem não é avivamento, é agitação. Por quê? Porque avivamento produzido pelo homem não é avivamento verdadeiro. Pregador, então para avivamento acontecer, o homem não pode fazer a parte dele? Não, o homem tem que fazer a parte dele, sim. Nós temos que fazer a nossa parte. Mas quem toma a iniciativa de fazer, de avivar, quem olha e diz, vou derramar, é Ele. Quem olha e diz, vou derramar, é Ele. É por isso que o maior avivamento de todos os tempos, ele só acontecerá quando o pensamento dos homens forem substituídos pelos pensamentos de Deus. E é por isso que essa promessa é tão segura. E é por isso que o capítulo 44, versículo 3, a promessa ela é muito certa. Porque quem está falando aqui não é Isaías. Quem está falando é o próprio Deus. Deus está dizendo, eu derramarei sobre o sedento rios. Eu derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Essa promessa não é feita pelo homem, mas pelo Deus Todo-Poderoso, que fala e cumpre o que diz. E que quando Ele fala, não tem anjo no céu, não tem homem na terra, não tem demônio no inferno que possa impedir a sua força. Vamos lá. Derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca. Escute, todas as vezes que a palavra, que as passagens que mostram ribeiros fluindo no deserto aparece, sempre o deserto representa Israel desesperado, e a vinda da água representa a vinda de Deus para transformar todas as coisas. Então isso quer dizer que para Deus, terra sedenta e homens sedentos representa a mesma realidade. E daí o porquê que a igreja precisa tanto de um avivamento. E daí o porquê que nós necessitamos tanto de um avivamento. Mas não de um avivamento superficial, mas de um avivamento verdadeiro. A verdade é que a igreja, em muitos lugares, está como uma vinha murcha. Falta nela vigor, falta nela entusiasmo. Ela está como uma figueira com folhas, mas desprovida de frutos. Em alguns lugares, falta sã doutrina. Em outros lugares, falta fervor. Em outros, falta poder. Em outros, falta tudo isso. Em outros, há muito trovão, mas pouca chuva. Por quê? Porque a maioria dessas igrejas são igrejas que lamentavelmente sucumbiram ao liberalismo e abandonaram a sua fidelidade à palavra de Deus. Porque as igrejas, a maioria, se preocuparam, a maioria dessas igrejas que estão mal, se preocuparam em trazer moda e acabaram trazendo mundo também. Trouxeram moda junto com o mundo. E então essas igrejas acabaram se desidratando e estão entrando por um caminho tenebroso. Mas aí o texto me dá uma esperança. E é isso que eu acho incrível na Bíblia. É porque a Bíblia não mostra apenas os problemas, mas a Bíblia também dá a solução dos problemas. Quando o texto diz, derramarei água sobre o sedento e rios sobre a terra seca, continua dizendo assim, e derramarei o meu Espírito. Oh, glória a Deus. O Espírito Santo nesse texto, ele é simbolizado pela água. E o que isso me ensina? Me ensina que não há vida se não tiver água. E assim como não tem vida se não tiver água, não tem crente se não tem o Espírito Santo. Vou falar de novo para ver se alguém entende e dá uma glória a Deus mais alto. Assim como não há vida sem água, não há crente sem o Espírito Santo. Assim como pode ter a melhor terra, a
melhor semente, os melhores insumos, a melhor tecnologia, e mesmo assim sem água a semente vai morrer, nós podemos ter os melhores templos, os melhores pregadores, as melhores tecnologias, os melhores cultos, os melhores músicos, mas sem o poder do Espírito Santo não há vida na igreja. Oh glória! É por isso que Spurgeon disse: é mais fácil um leão se tornar vegetariano do que uma alma ser salva sem a obra do Espírito Santo. Avivamento sem Espírito Santo não é avivamento, é palhaçada. Pode faltar muitas coisas nos nossos cultos, pode faltar pregador, pode faltar cantor, pode faltar o pastor, pode faltar os músicos, pode até faltar crente dentro da igreja, mas só não pode faltar o Espírito Santo, porque é o Espírito Santo quem enche, é o Espírito Santo quem trabalha, é o Espírito Santo quem consola, é o Espírito Santo que traz vida, é o Espírito Santo que convence, é o Espírito Santo que abriga, é o Espírito Santo que traz força, é o Espírito Santo que traz entusiasmo, é o Espírito Santo que enche, é o Espírito Santo que renova. E eu dou glória a Deus, porque aqui a gente já pode sentir a presença do Espírito Santo. Quem pode adorar a Ele nesta noite? Quem pode adorar a Ele nesta noite? Que te falte tudo, menos o Espírito Santo. Que te falte tudo, menos o Espírito Santo. Pode faltar namorado, pode faltar amizade, pode faltar contatinho, mas se tu tem o Espírito Santo, irmão, você está completo. Pode dar glória, você está completo. Eu sinto Deus aqui. Eu sinto a presença do Espírito Santo aqui nesse lugar. Tem alguém que sente essa presença? Tem alguém que sente essa presença? É o Espírito Santo que faz você vir para esse culto, irmão. E quando chegar nesse culto, você não ficar com sono. O que é? É o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o Espírito Santo. O culto só é bom por causa deles. O louvor só é bom por causa deles. A mensagem só é boa por causa deles. E eu te garanto, irmão, se você der lugar, Ele te enche nessa noite. Ele te enche nessa noite. Ele te enche nessa noite. Aleluia. Tem um hino que diz perfeitamente o que o Espírito Santo é. E esse hino diz assim: Ele é amigo, abrigo, renovo, consolo, Espírito Santo de Deus, que fala comigo, que ora com gemidos inexprimíveis, em todos os momentos vem me convencer que sou dependente de Deus. Quem pode sentir essa presença aqui? Quem pode sentir essa graça aqui? Quem pode sentir essa glória aqui? Se for preciso eu paro de pregar, irmão, mas que você precisa sentir essa presença, você precisa sentir. Eu não acredito que você veio para essa conferência, que você veio para esse culto simplesmente ficar sentado na cadeira. Eu não, irmão, eu vim sentir a presença deles. Eu vim para ser tocado pela presença deles. Aleluia. Aí o texto diz assim, versículo 4:
e brotarão entre a erva como salgueiros, junto aos ribeiros das águas. Terceira característica do verdadeiro avivamento: o avivamento traz resultados. Porque um avivamento movido apenas por pulos, marcha. Pregador, você está criticando isso? Claro que não, irmão, sou pentecostal também. O problema é que o avivamento não é só isso. Porque pular aqui é muito fácil. Mas o avivamento tem que me mudar dentro da minha escola. Porque o avivamento tem que me mudar dentro da minha casa. Porque o avivamento tem que trazer em mim uma metanoia, uma mudança de mente. Inclusive, a principal característica do avivamento é a convicção de quem eu sou. E quem eu sou? Pecador. É o verdadeiro avivamento que faz eu vir para a igreja pensando que eu sou estrela, mas quando eu chego e o avivamento me muda, eu digo: eu sou tão pequeno. Eu sinto Deus aqui. Eu sou tão falho. Ela é manachanda. Eu sou tão pecador. O avivamento, irmão, que faz eu vir para a igreja achando: não, eu sou merecedor da graça, eu sou merecedor de tudo isso. E aí quando eu chego, que eu sou verdadeiramente avivado, eu começo: eu não mereço. É por isso que é graça, é porque é favor e merecido. Avivamento tem as suas raízes no arrependimento. Por quê? Porque aonde não há arrependimento é impossível ter avivamento. Oh, glória a Deus! Oh, aleluia! Mas o texto diz: quando a água passar, brotarão entre a erva, brotarão salgueiros junto ao ribeiro das águas. Eu não sei se você vai entender o que eu vou falar aqui nessa noite, mas depois do verdadeiro avivamento que Deus derramar sobre você, teu ministério vai brotar, tua casa vai brotar, tua família vai brotar, teus projetos vão brotar. Por quê? Porque o resultado de um verdadeiro avivamento é crescimento espiritual, é crescimento verdadeiro. Vai ter crescimento na tua casa, vai ter crescimento no teu bairro, vai ter crescimento na tua igreja, vai ter crescimento na tua congregação, vai ter crescimento. Por quê? Porque quando tiver crescimento, aí todo mundo vai ver: não é fingimento, é avivamento, é avivamento, é avivamento. Aleluia. Versículo 5: e este dirá: eu sou do Senhor. Glória a Deus. E aquele se chamará do nome de Jacó, e aquele outro escreverá com a mão: eu sou do Senhor. O que é que o versículo 5 está dizendo? E eu já estou me preparando para encerrar. Versículo 5 está nos ensinando que chegará um dia em que Israel se orgulhará de pertencer a Deus. Por quê? Porque essa é a última característica do verdadeiro avivamento. O verdadeiro avivamento produz identificação. Diga comigo: o verdadeiro avivamento. Está fraco, diga: o verdadeiro avivamento produz identidade.
Teve uma vez que na Babilônia estavam dando uma festa e na parede estava escrito Mene, Mene, Tekel, Parsim. Só que quem não é verdadeiramente avivado não sabe discernir o que vem do alto. Aí vão chamar quem sabe. Aí o Adadec, vão chamar Daniel. Quando Daniel chega à presença do rei, eles fazem uma pergunta. E a pergunta é a seguinte: és tu o mesmo Daniel? Eles estão perguntando: você é o mesmo que veio quando estava cativo? Ou a Babilônia te mudou? É Manachanda. Você é o mesmo? Ou os banquetes te mudaram? Por quê? Porque se você precisa estar apenas no solo sagrado para ser quem você é, na verdade é porque você não tem uma identificação, você tem uma imitação. Mas se você está na Babilônia, agora é a hora de saber quem você é. Aí Daniel vai dar um soco na cara do diabo, irmão. Daniel diz: para provar se eu sou o mesmo ou não, as tuas dádivas fiquem contigo. Para provar que eu tenho identificação e que eu tenho identidade, as tuas dádivas fiquem contigo. Para provar o que, Daniel? Para provar que eu não me vendo, para provar que eu não aceito barganha, para provar que não é que vão me pagar e eu vou interpretar. As tuas dádivas fiquem contigo, mas aquilo que Deus revelar, eu vou interpretar tudinho, porque eu tenho identidade, porque eu tenho identidade. É por isso, eu vou ter que falar agora, irmão. Vai doer um pouquinho, mas eu preciso falar. Estou até com medo, mas eu vou ter que falar. É por isso que tem crentes que o nome dele é crente espião, que crente agente do FBI, porque ele está na escola e ninguém sabe que ele é crente. Ele está na faculdade e ninguém sabe que ele é crente. Ele vai para a rua e ninguém sabe que ele é crente. Por quê? Porque não tem identidade. Os filhos das trevas têm identidade. Diz: a gente é tranqueira, a gente é ruim, a gente dá problema. Mas ele não tem identidade, ele não tem identificação. Aí o que acontece com esse tipo de pessoa? Esse tipo de pessoa, quando ele está na igreja, ele pula, ele marcha, ele roda, ele sapateia, ele levanta a mão. Mas quando está lá dentro da escola, é outra pessoa, é outro adolescente, é outro menino. O que é isso? Não tem identidade. Não tem identidade. E o que é isso? Falta de verdadeiro avivamento. Porque quem tem o verdadeiro avivamento, irmão, ele pode ir para a escola, ele pode ir para a faculdade, ele pode ir para Roma, ele pode ir para a Babilônia, ele pode ir para o inferno, mas ele está dizendo: aqui tem identidade. E se tem identidade, não é cultura do mundo que vai me fazer desviar. Tem alguém para dar glória a Deus aqui nesta noite? Quem é verdadeiramente avivado não tem vergonha de dizer: da onde você é? Eu sou crente. De que igreja? Da Decubatão. De onde você é? Eu tô do céu, eu sou do céu. Mas está na terra? Eu estou na terra, mas sou do céu. Estou na terra, mas sou do céu. Porque tem identidade. Porque tem identidade. Quem não tem identidade, irmão, aqui ele é um, na escola dele é outro. Mas eu vou profetizar que o verdadeiro avivamento vai passar, e você vai ser crente na escola, na faculdade, no trabalho, aonde você passar. Aleluia. Aleluia.
Aqui tem crente que identidade, aqui tem. Aqui tem adolescente que identidade, aqui tem. Aqui tem, aqui tem, aqui tem. O diabo está olhando dizendo, ele vai negar. O diabo está dizendo, vai desistir, vai parar. E você está dizendo, vou não. Eu continuo dando glória, eu continuo dando aleluia, eu continuo levantando a mão, porque eu não sei os outros, mas aqui tem identidade. E o que está dizendo? Eu sou filho, eu sou filho, eu sou herdeiro. Me preparo para encerrar. Preciso encerrar. Aleluia. Aleluia. Quem pode abrir a boca, levantar a mão para adorar? Graça tão grande que envolve essa igreja. Tem uma presença tão grande que envolve essa igreja. Eu vou parar de pregar agora, mas quem tem 30 segundos para encher essa casa de glória? Quem pode abrir a boca? Quem pode levantar a mão? Quem pode adorar? Quem pode adorar? Abre a boca para adorar. Eu entrego o microfone. Eu ouvi uma frase esses dias, pastor, e isso ficou guardado no meu coração. E essa frase de um grande pregador dizia o seguinte: quando foi a última vez que alguém te confundiu com Jesus? Eu só me pareço com Jesus se eu tiver identificação com Ele. E é por isso que avivamento não é apenas movimento. Não é movimento. Por quê? Porque movimento gera momento. Avivamento gera vida. Todos aqueles que já foram avivados não apenas pularam, não apenas falaram em línguas, mas marcaram a história. Quer ver? Vou te dar um exemplo de só um. Depois da descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, a igreja ficou cheia do Espírito Santo, mas a sua vida refletiu isso. A plenitude do Espírito Santo foi percebida através da firmeza na doutrina dos apóstolos, no engajamento da oração, na comunhão fraternal, na adoração fervorosa, no bom testemunho. Por quê? Porque o verdadeiro avivamento produz conhecimento, porque o verdadeiro avivamento produz crescimento e graça, porque o verdadeiro avivamento produz santidade, porque o verdadeiro avivamento produz mudança de caráter. Avivamento sem mudança de caráter não é avivamento, é fraude. Mas eu creio numa geração avivada pelo verdadeiro avivamento, que vai influenciar gerações. Recebe essa palavra em nome de Jesus, e você recebe da maneira que você quiser. Mas eu vou falar, você não apenas será avivado, mas você será também agente de avivamento no teu bairro. Prega
Pregador, mas eu não sei pregar. Pregador, mas eu não sei cantar. Pregador, mas eu não sei falar. Meu filho, Deus não precisa de muito. Deus não precisa de corações perfeitos. Deus precisa de corações avivados. Deus precisa dos mais capacitados. Deus precisa dos mais incendiados. E eu quero te convidar aqui. Se tem alguém verdadeiramente avivado, que vai influenciar essa geração, a dar 15 segundos de glória a Deus agora. 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, tem avivado ali. 7, 6, 5, 4, 3, 2, Deus vai tomar os vasos. Olha Deus tomando os vasos agora. Quem pode abrir boca para adorar? Fica de pé para cantar, fica de pé. Impressionante, infinito, amor de Deus. Você está preparado para avivar essa geração? Você está preparado para fazer a diferença nessa geração? Eu entrego o microfone. O que Deus tinha para falar com a igreja, Ele já falou. Mas nessa mesma graça, nessa mesma presença, nessa mesma atmosfera, eu quero fazer um convite nessa noite. Tem alguém no nosso meio que ainda não é cristão? Tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor? Talvez ninguém sabe, mas você sabe que você não está bem. Só que essa noite Deus te trouxe aqui para te reavivar. Porque do jeito que está não dá para ficar. O pastor Emerson estava cantando aqui sobre um amor ousado, sobre um amor infinito. Esse amor é tão ousado que ele se fez impuro para fazer o impuro se tornar puro. Esse amor é tão ousado que ele que é limpo fez enfermo para fazer o enfermo ser curado. Eu estou falando de um amor tão ousado que decidiu morrer por você. E por que ele morreu por você? Eu te explico. Para não ter que ficar sem você. E se Jesus não teve vergonha de morrer por você em público, por que você quer viver uma vida secreta com Ele? Por que você não quer dar uma vida para Ele?